Transmissão automatizada. Só de escutar esse nome já dá arrepio, não é verdade? Pois é, nesse vídeo que eu estou gravando hoje, eu quero chamar a sua atenção para falar um pouquinho sobre o mundo do automatizado. Se você acha que ele se limita, por exemplo, no Dualogic, você está enganado. E é isso que eu vou falar para vocês no vídeo de hoje. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica lá, se inscreve e deixa seu like. Roda a vinheta. Eu quis chamar a sua atenção exatamente aqui, porque quando a gente fala de automatizado, a gente já fica preocupado, não é verdade? E é exatamente essa preocupação que eu quero tirar de você. O que acontece? O câmbio automatizado foi lançado há muitos anos já fora do Brasil e veio para o Brasil em 2008 no estilo, né? Mas antes do estilo a gente teve ele na Meriva. Mas eu quero começar chamando a sua atenção para essa peça aqui, ó, que é de um veículo automatizado atual, que está sendo lançado ainda agora. E um detalhe bastante curioso que eu vivo dizendo para o pessoal é que o automatizado vai dominar o automático. Isso é quase um fato já na nossa realidade, porque a fabricação do câmbio automatizado se torna mais barato para a indústria, porque é um câmbio manual com sistema de troca automatizado. Só que quando a gente fala de automatizado, já remete a gente lá para o Dualogic, para o iMotion, para o Fiat 500, para a Meriva, não é verdade? E muitas vezes, pelos problemas que tivemos na época, com falta de peça, falta de conhecimento, os carros foram surrados. Aqui na nossa empresa a gente tratou isso sempre diferente. Aqui nós somos focados 100% em transmissão automatizada. Seja era de simples embreagem, o que é isso? Simples embreagem é o carro Dualogic, por exemplo, que tem uma embreagem só. Quando a gente fala de um DSG, por exemplo, ele é uma dupla embreagem, tem duas embreagens juntos, que faz a troca do carro ser mais rápida, e eu explico um pouco mais disso ao decorrer do vídeo. Mas, por exemplo, essa peça aqui, ó, é uma peça bem atual. É um atuador de embreagem que vai usado em 4 carros: New Tucson, Ioniq, Stonic e Kia Niro, que são carros atuais. E ele é um automatizado. Ele tem uma dupla embreagem e tem esse atuador aqui, ó, que atua em um lado da embreagem e no outro lado da embreagem A e B. E em cima do câmbio, a gente tem um seletor de marchas que faz a troca da marcha. E o que é um automatizado, na verdade? É um câmbio manual com engrenagens, onde a gente tem esse atuador aqui que faz a atuação da embreagem, né? Faz a vez do pedal da embreagem, e o atuador faz a vez da troca de marcha. Então, automaticamente, né, a gente tem, e aqui traz o módulo logo atrás aqui, ó, para fazer a atuação. O atuador é a mesma coisa, o atuador de marchas. Então ele faz aperta a embreagem para você, troca a marcha para você, coloca em primeira. Quando ele vai trocar, ele aciona o outro garfo, troca para segunda. Então isso é um automatizado. É um câmbio manual com sistema que foi automatizado. Então, ou seja, a gente tem muitos carros automatizados no Brasil e fora do Brasil. Quando a gente fala de veículo esportivo, todos, sem exceção, são câmbios automatizados. Por que isso? Porque o câmbio automatizado hoje, né, de dupla embreagem, seja uma embreagem seca. O que é uma embreagem seca? Ela vai acoplada entre o motor e o câmbio e ela não tem óleo banhando ela. E existe também o veículo com embreagem úmida, que ela trabalha submersa no óleo, porque por aplicação de óleo é que faz o trabalho dessa embreagem. Então, ou seja, os carros esportivos, os carros com motores maiores, potências maiores, utilizam câmbio automatizado. Justamente porque aqui, como eu disse, ele atua as duas embreagens. E quando você coloca lá no D, ele engata a embreagem A e a embreagem B ao mesmo tempo. E coloca a primeira marcha e a segunda marcha ao mesmo tempo. Só que na hora que você sai com o carro, ele embreia, a segunda está embreada, a primeira também. E ele vem desembreando a primeira, a hora que vai trocar, ele embreia a primeira e desembreia a segunda, exatamente como eu fiz aqui. Então o que acontece? A troca é muito rápida, porque as engrenagens já estão selecionadas dentro da transmissão. Então essa troca é muito rápida. Já no automático, ele para uma e faz a outra. Então esse tempo é maior. Então por isso que a gente tem muita transmissão
automatizada ainda no Brasil e teremos ainda mais. Mas nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês alguns dos modelos que eu separei aqui, os mais comuns, os convencionais. Eu separei aqui um DQ200, um iMotion, um Dualogic e um Fiat 500. E quero mostrar para vocês a importância de uma boa reparação, porque não tem problemas ele ser automatizado. O importante é que a reparação seja muito bem feita para que você não venha a ter problemas. Então aqui a gente vai mostrar agora um pouquinho mais sobre o DQ200. Então aqui a gente tem a mecatrônica do DQ200. O DQ200 ele vai aplicado nos veículos Audi A1 e Audi A3 e também no Volkswagen Golf com motor 1.4. Aqui a gente tem a mecatrônica. Como a gente estava falando, por exemplo, ali de transmissão automatizada, de simples e de dupla embreagem, de seca ou de úmida, nesse caso aqui a gente traz um carro de dupla embreagem seca, aonde a gente tem aqui os dois atuadores que fazem a mesma coisa da peça anterior que a gente falou, fazem a atuação das embreagens. E aqui atrás da mecatrônica a gente faz os engates de troca de marcha. Ou seja, o fundamento da mecatrônica é o mesmo de uma robótica, que a gente vai falar a seguir no vídeo, de um atuador de embreagem com seletor de marcha. A função, ou seja, a estratégia são a mesma. Agora o que acontece? O grande problema é a falta de conhecimento para fazer essa reparação. E a falta de material de qualidade, que é um dos itens que mais pega, né? Porque se a gente tem aqui uma mecatrônica toda original e já que na concessionária só vende o item completo e muito caro, acaba se tornando inviável comprar na concessionária. É por isso que a gente faz a reparação na mecatrônica. Inclusive a gente tem vídeos no canal que fala bastante sobre o conteúdo interno da mecatrônica e vale a pena você assistir, tá? Então, voltando a falar da mecatrônica aqui, da reparação, eu abro realmente aqui um cuidado a falar para vocês, porque o que acontece? A gente tem vários itens aqui que fazem com que esse sistema funcione muito bem. A mecatrônica faz o gerenciamento da embreagem e da marcha. E eu gosto de ressaltar muito que é muito importante a gente cuidar disso com muita atenção, porque uma simples solenoide que tem aqui dentro, se você não der a devida atenção, ela pode dar problema na hora do funcionamento. Então, ou seja, não vale a pena falar que o automatizado é ruim. O que precisa é a gente realmente entender o seu funcionamento, ou sim levar para uma mecânica que tem um conhecimento e fazer os upgrades que existem para essa mecatrônica hoje no mercado. Como a gente sabe, os defeitos evoluem. O carro vai ficando velho, vai apresentando defeitos e a gente vai encontrando soluções para resolver esse problema. E aqui na DQ200 a gente tem vários upgrades que a gente faz e eu tenho vídeo no nosso canal também onde mostra esses defeitos bacana. Então assim, eu volto a ressaltar aqui, mais um automatizado. E agora eu queria falar um pouquinho de um outro automatizado que é o iMotion. Vamos lá? Então vamos lá, ó. Aqui a gente tem uma robótica do sistema iMotion, né? Volkswagen iMotion. Uma robótica bem polêmica, né? Quando a gente fala de iMotion e Dualogic, foi aquilo que eu falei no vídeo. Chega a dar arrepios. Eu escuto muito isso aqui na nossa oficina. Aqui na nossa oficina, além da gente fazer o reparo para o cliente final, né? A gente faz muito isso para oficina mecânica. E o que mais a gente escuta de oficina mecânica é, não, isso me dá arrepio. Mas o que acontece para que dê arrepio? Pessoal, eu costumo dizer o seguinte, se a fábrica fez, se a Volks fez o sistema, quem sou eu para ter arrepio disso? Eu preciso entender realmente como isso funciona e voltar a fazer ele funcionar como deveria, originalmente. Só que como se trata de uma peça onde tem muitos itens, se a gente não cuidar de detalhe por detalhe nessa robótica, não vai funcionar como deveria. E o que acontece muitas das vezes nesse sistema é que a embreagem chega ao final de qualquer carro, né? Seja ele dupla embreagem, simples embreagem. Nesse caso aqui usam uma embreagem simples, platô, disco e rolamento, que nem os carros antigos tinham. Teoricamente deveria durar aí na casa de 200 mil quilômetros. Tem caso que dura isso? Tem. Nós pegamos um carro outro dia, um Linea, que tinha 250 mil quilômetros rodados sem manutenção alguma. O cliente só fez as manutenções, que são as trocas de fluido. Mas o que mais acontece é fazer essa substituição do kit de embreagem e não revisar essa robótica. Então, se a gente tem um câmbio automatizado, que a gente tem uma embreagem, uma caixa de câmbio e uma robótica, que é responsável por fazer o gerenciamento, igualzinho o primeiro que a gente mostrou lá atrás, do Ioniq, Stonic, do Niro, da Tucson, dos DSG, esse aqui também não é diferente.
A estratégia dele é a mesma, acionar a embreagem e fazer a troca de marcha. Ele faz isso de modo automático, mas o câmbio é automatizado, porque é um câmbio manual com uma robótica em cima. Então aqui a gente tem solenoides que são responsáveis por acionar a embreagem, por fazer a seleção de marcha e por fazer engate de marcha. Porém aqui a gente tem um sistema que é elétrico, hidráulico, mecânico, porque ele começa acionando o motor elétrico, gerando uma pressão hidráulica e acumulando no acumulador e depois fazendo um engate mecânico, que é onde faz o carro funcionar. Então, se eu substituir uma embreagem e não fazer o reparo na robótica, eu vou ter um carro com a transmissão ineficiente, porque o sistema que gerencia tudo isso não está bom. Então, vale muito a pena você fazer esse reparo na robótica, você que é amigo reparador, ou trazer para o Centro Automotivo IML, se tornar um parceiro da gente, porque a gente também faz esse trabalho, além do cliente final. E agora eu quero mostrar para vocês um pouquinho mais sobre o Dualogic, que está aqui do meu lado também. Vamos lá? Então agora vamos falar do Dualogic. Essa robótica aqui, ela vai instalada em muitos carros, né? O primeiro carro que ela saiu, na verdade, foi o Fiat Stilo, mas depois vieram Linea, Gran Siena, Fiat Idea, Fiat Strada, Mobi, Cronos e outros vários carros aí. É importante também eu ressaltar, você que tem a curiosidade de saber os carros disponíveis automatizados que a gente tem no Brasil, tem lá no nosso site www.centroautomotivoml.com.br. Lá embaixo tem a lista dos carros automatizados que existem no Brasil, tanto de simples embreagem quanto de dupla. Mas voltando a falar aqui da robótica, um item crucial, né, para o automatizado funcionar, não diferente de todos os outros que eu falei, essa aqui é uma robótica do Dualogic, mesmo princípio de funcionamento do iMotion que a gente acabou de mostrar, elétrico, hidráulico, mecânico, e volto a dizer para vocês que é a mesma coisa. Se a gente for fazer uma substituição da embreagem e a gente não revisar aqui o sistema, a gente vai ter um sistema ineficiente. Toda vez que a gente faz essa reparação aqui, a gente leva muito em conta vários detalhes, como acumulador de pressão. Lembrando que no acumulador de pressão a gente tem uma membrana e um nitrogênio dentro, né? Então toda vez que o motor elétrico liga, ele pega a pressão hidráulica, ele pega o fluido, passa pela bomba, gerando uma pressão hidráulica e carregando o acumulador de pressão. Então aí a gente consegue atingir 60 bar de pressão aqui nessa robótica. Então o que acontece? Se a gente tem um acumulador ineficiente, a gente vai ter um engate ineficiente. Então, ou seja, falar que o automatizado é ruim, eu não costumo dizer isso. Eu costumo dizer que é um sistema diferente de um automático, como por exemplo é diferente de um CVT. Então são as suas particularidades, porém o reparo deve ser feito igual. Automático, automatizado, CVT, manual, como? Bem feito, bem tratado, com peças originais, com todo o cuidado que esse sistema merece. E não é diferente do sistema do Fiat 500, que eu vou mostrar para vocês agora. Então esse aqui é uma robótica do Fiat 500 e do novo Uno. Como a gente veio vindo de lá para cá mostrando todos os sistemas, na verdade um pouquinho do sistema que a gente trabalha, né, dos automatizados, que a gente atende toda a linha de automatizado, mas eu quis focar hoje nesse vídeo nos de simples embreagem, como você está vendo aqui. Essa robótica do Fiat 500 e novo Uno, ela é muito parecida com as robóticas que saíram na Ferrari, na Maserati, né? Exatamente isso que você acabou de escutar. Esses carros são automatizados sim, inclusive o motor elétrico dessa robótica aqui é exatamente o mesmo motor elétrico que bomba que vai lá na Maserati e na Ferrari. Para você ver como é que funciona bem o sistema automatizado. O grande problema está no modo em que é feita a reparação desse sistema. Porque o que acontece? Se a gente não fizer esse sistema por completo, a gente não vai ter um sistema funcionando bem. E como eu disse, vários mecânicos que a gente conhece faz o que? A troca da embreagem. E muitos mecânicos têm medo de pôr a mão. Pessoal, esse é um sistema simples, de fácil reparação. O que precisa é ter conhecimento e peça de qualidade. Hoje a gente tem a Aldrive. A Aldrive é uma revenda aqui em Campinas que disponibiliza todas as peças para transmissão automatizadas existentes no mercado. Então tudo que você precisar existe lá. Mas falando um pouquinho mais dessa robótica aqui, que não é diferente das outras que a gente mostrou, ela simplesmente tem a disposição diferente. Mas a gente tem um reservatório de fluido, acumulador, motor elétrico, sensores, chicote e atuação mecânica. Mas eu queria deixar aqui uma ressalva, principalmente
semelhante para o Fiat 500 e novo Uno, que quando a gente vai substituir a embreagem, a gente deve fazer o reparo na robótica. Só que existe um item crucial aí que geralmente não é trocado, que é o quê? Os garfos de atuação da embreagem, as buchas que centralizam esse garfo na transmissão, o garfo externo que vai acoplado aqui no pino da embreagem, aqui ó, que vai no pino da embreagem. O que acontece? Muitas vezes o pessoal desmonta todo esse sistema, troca a embreagem, faz toda a robótica, trocou todos os reparos, tudo que precisava ser feito, mas esquece de um grande detalhe. Esse pino aqui, ó, de atuação, né, que atua a embreagem, chamado de atuador da embreagem, a gente tem esse pino, a gente tem um garfo externo que vai acoplado aqui, aí a gente tem um garfo interno, um garfo externo e as buchas. Só para você ter uma ideia, quando é tudo novo, esse carro tem lá no módulo dele que gerencia esse sistema uma referência. Por exemplo, 22 milímetros. Um exemplo, tá? Isso não é um número exato. 22 milímetros. E ele vai se desgastando. Ele vai se desgastando, chegou lá a 16 milímetros. Só como exemplo, tá? Esse número não é um número exato. Então se desgastou, chegou com 16 milímetros. Aí você levou lá na concessionária, numa oficina independente, ou você trouxe aqui no Centro Automotivo ML e a gente trocou a embreagem para você. E montamos tudo de novo lá no lugar. A gente entra com o aparelho e zera esse sistema. A gente tem que fazer o reset para a gente dizer para o sistema que gerencia que a gente substituiu a embreagem. Só que, teoricamente, esse número devia voltar lá para 22, né? A gente não colocou uma embreagem nova, teria que voltar para 22. Só que se eu tenho esse eixinho aqui, gasto. O eixo que está fora, aqui, o garfo externo, gasto. O eixo interno, gasto. As duas buchas que centralizam o eixo, gasto. Quando eu resetar e ele chegar com 22, beleza, ele resetou e colocou o número 22. A primeira acionada que ele faz a leitura por esse sensor. Só que ele vê que não existe 22 lá, ele coloca um número lá, 18. Ah, mas você falou para mim que a embreagem é nova, tá dando 18? Tem algo de errado aí. Então, ou seja, a gente tem um pouquinho de desgaste em cada lugar. E aí o carro não vai funcionar mais. Como é que faz agora? Antes ele funcionava, eu resetei, ele não funciona mais. Por que que isso acontece? Porque tem algo de errado e o sistema identifica isso. Então, se você não fazer com que o sistema volte à condição de trabalho original, ele não vai funcionar. Então, é muito importante que o automatizado seja reparado como manda o figurino, do início ao final. Embreagem, garfos, bucha, todas as folgas do sistema, porque a gente tem que lembrar que o carro vai ficando usado. Tudo que vai ficando usado tem um certo desgaste. E se esse desgaste não for corrigido, a gente vai ter um problema. E aí vamos dizer que o automatizado é ruim. E na verdade o automatizado, na minha opinião, ele é maltratado. Aqui na ML a gente trata diferente, porque a gente ama o que faz, a gente gosta de um reparo bem feito, a gente tem uma equipe especializada e dividida, cada um cuida do seu setor. Hoje, por exemplo, a gente está gravando aqui no nosso laboratório, o setor que monta cada robótica dessa e testa na bancada cada detalhe de funcionamento para que o automatizado volte à vida normal, como deve ser originalmente. Então, se você tem um veículo automatizado ou tem alguma dúvida de reparação desse sistema, entre em contato com a gente e a gente poderá ajudar você a solucionar o teu problema. Pensou automatizado? Pensou ML. Vem para cá.